O templo que não era de Salomão. A descoberta que confunde a Bíblia. Você ora, acredita em Deus, confia em Jesus, e mesmo assim, por dentro, algo continua fora do lugar. A ansiedade não some, o medo permanece, e o silêncio depois da oração pesa mais do que o problema que te levou a orar. Muita gente vive sobrecarregada, confusa, se sentindo sozinha, justamente quando esperava paz. E quase ninguém fala sobre isso. O que nunca te explicaram é que esse silêncio não significa falta de fé, nem ausência do Espírito Santo. Existe algo profundo, antigo e mal compreendido por trás disso tudo. E quando você entende, não é Deus que muda, é a forma como você entende a sua fé. A verdade que nunca foi anunciada. Existe uma verdade incômoda que atravessa séculos sem nunca ter sido dita de forma clara. Talvez porque ela mexe exatamente com o lugar onde as pessoas apoiam a própria fé. O templo atribuído a Salomão nunca foi apresentado nas Escrituras como uma prova física destinada a sustentar a crença em Deus. Essa expectativa nasceu muito depois, quando o ser humano passou a confundir tradição com confirmação e repetição com verdade absoluta. Aos poucos, aquilo que era linguagem espiritual foi sendo endurecido, transformado em imagem fixa, em estrutura sólida, em algo que pudesse ser apontado, medido e defendido. Não porque Deus exigiu isso, mas porque o coração humano sente medo do invisível e tenta controlar o sagrado, dando a ele forma, endereço e contorno. O problema nunca foi acreditar que houve um templo. O problema começa quando a fé passa a depender dele. Quando a Bíblia fala, ela não fala para satisfazer curiosidade histórica, nem para alimentar debates acadêmicos. Ela fala para formar consciência, alinhar o coração e provocar transformação interior. Mas, em algum momento da história, passamos a exigir do texto sagrado aquilo que ele nunca prometeu oferecer. Queríamos garantias visíveis, provas externas, algo que eliminasse a necessidade de confiar. E assim, sem perceber, deslocamos o centro da fé. O foco deixou de ser a presença de Deus e passou a ser a validação das nossas certezas. Essa verdade raramente é anunciada porque ela desestabiliza. Ela obriga a encarar uma pergunta desconfortável. Em que exatamente estamos confiando? Muitas pessoas dizem confiar em Deus, mas na prática confiam naquilo que pode ser confirmado, defendido e explicado sem espaço para mistério. Quando surgem dúvidas, descobertas ou silêncios, o chão parece desaparecer. Não porque Deus se ausentou, mas porque a fé foi construída sobre algo que não foi feito para sustentar peso espiritual. A Bíblia nunca prometeu conforto intelectual permanente. Ela nunca prometeu que tudo faria sentido do ponto de vista humano. O que ela sempre ofereceu foi um caminho de encontro, não de controle. Quando transformamos símbolos em alicerces, criamos um tipo de fé frágil, mesmo que pareça firme por fora. Basta uma pergunta não respondida, uma descoberta inesperada, uma ausência de prova para que tudo comece a tremer. E então surge o medo, a confusão, a sensação de que algo está errado. Mas o erro não está na fé, está na expectativa. Está na tentativa de reduzir Deus a algo que possa ser plenamente compreendido, localizado ou defendido como um objeto histórico. Toda vez que fazemos isso, diminuímos Deus para caber nas nossas certezas. A verdade que nunca foi anunciada é simples e profunda ao mesmo tempo. O texto sagrado nunca prometeu segurança material para a fé. Ele prometeu presença, prometeu direção, prometeu transformação. Quando colocamos nossa confiança em algo que não foi feito para ocupar esse lugar, acabamos vivendo uma fé ansiosa, sempre com medo de perder o chão. Mas quando o centro volta para onde sempre esteve, o silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser convite. Não para abandonar a fé, mas para amadurecê-la. Não para negar Deus, mas para encontrá-lo além das estruturas que nós mesmos criamos. Quando os textos bíblicos começaram a circular, eles não foram pensados para vitrines, museus ou escavações futuras. Eles nasceram para ser ouvidos, lembrados, repetidos em voz alta.
passados de coração em coração. Eram palavras vivas, moldadas para formar identidade e orientar a vida, não para satisfazer o olhar curioso de quem buscaria provas séculos depois. A história naquele contexto não era escrita para ser vista, mas para ser lida com o corpo inteiro, com a memória, com a consciência. O erro moderno foi esquecer isso. Passamos a ler textos antigos com expectativas que eles nunca carregaram. Na antiguidade, a força de um relato não estava nos detalhes técnicos, mas no sentido que ele produzia. O que importava não era a precisão arquitetônica, mas o que aquela narrativa revelava sobre quem Deus é e como o povo deveria se relacionar com ele. Quando lemos hoje esperando plantas, medições exatas e confirmações visuais, estamos impondo ao texto uma lógica que não existia quando ele foi escrito. E então nasce a frustração. Não porque o texto falha, mas porque exigimos dele algo que ele nunca se propôs a entregar. Existe um abismo entre a mentalidade antiga e a nossa. Vivemos numa cultura que precisa ver para crer, que associa a verdade ao que pode ser exibido, fotografado, comprovado externamente. Mas a fé bíblica sempre caminhou na direção oposta. Ela nasce da escuta, da confiança, da resposta interior a uma palavra que chama. Por isso, quando tentamos transformar a Bíblia em um manual técnico do passado, acabamos perdendo exatamente aquilo que ela tem de mais essencial. O texto continua ali, mas o espírito se perde no excesso de análise e na carência de escuta. Esse deslocamento produz um efeito silencioso na vida espiritual. A pessoa lê, estuda, acumula informação, mas continua inquieta. Sabe muito, mas sente pouco. Entende os debates, mas não encontra paz. Isso acontece porque o texto foi retirado do seu ambiente natural, que é o encontro, e colocado num lugar onde ele não respira bem, o da exigência constante de comprovação. Quando a fé é forçada a competir com critérios que não são os seus, ela parece frágil, incompleta, ameaçada. Mas, na verdade, ela está apenas sendo mal compreendida. Os relatos bíblicos não foram escritos para convencer céticos modernos, mas para formar um povo sensível à presença de Deus. Eles não explicam tudo, porque nunca tiveram essa intenção. O silêncio, as lacunas, as imagens abertas fazem parte da pedagogia espiritual. Elas criam espaço para a confiança, para a humildade, para a dependência. Quando tentamos preencher todas as lacunas com certezas rígidas, roubamos do texto sua capacidade de nos transformar. Passamos a dominá-lo, em vez de sermos moldados por ele. Talvez uma das maiores confusões do nosso tempo seja achar que ver é mais seguro do que ouvir. Mas, na experiência da fé, ouvir sempre foi o caminho mais profundo. Ouvir exige entrega. Ouvir exige paciência. Ouvir exige aceitar que nem tudo será controlado. Quando a história é lida com esse espírito, ela cumpre o seu papel, não o de provar algo, mas o de conduzir alguém. E quando isso acontece, a ansiedade diminui, porque a fé deixa de depender do que os olhos conseguem alcançar e passa a descansar naquilo que o coração reconhece como verdadeiro. Há um peso silencioso nas palavras que não existem, nos detalhes que nunca foram escritos, nas descrições que não aparecem, mesmo quando esperaríamos que estivessem ali. Quando se fala do templo atribuído a Salomão, muitos percebem apenas o que o texto diz, mas poucos param para escutar o que ele escolhe não dizer, e esse silêncio não é descuido, nem falha, nem perda de informação. Ele é intencional. Na linguagem espiritual, o que não é dito muitas vezes fala mais alto do que aquilo que foi registrado. Se o objetivo fosse deixar um registro arquitetônico preciso, haveria medidas completas, materiais descritos com rigor técnico, referências inequívocas que permitiriam reconstruções exatas. Mas isso não acontece da forma que imaginamos. O texto se move em outra direção. Ele destaca significados, símbolos, gestos, relações. Ele aponta para o sentido, não para a forma. Quando insistimos em procurar no texto aquilo que ele nunca se propôs a oferecer, transformamos a ausência em problema. E essa é uma leitura injusta, porque ignora a intenção original da mensagem.
O incômodo surge quando percebemos que muitas das certezas modernas foram construídas mais sobre expectativas do que sobre o próprio texto. Criamos imagens mentais completas a partir de descrições parciais, e com o tempo, passamos a tratar essas imagens como se fossem parte da revelação. Quando alguém questiona essas construções, a reação é defensiva, quase automática. Não porque a fé esteja ameaçada, mas porque as imagens ganharam status de verdade absoluta. E então, aquilo que nunca foi prometido passa a ser exigido. Existe um desconforto profundo em lidar com lacunas. O silêncio nos obriga a confiar. Ele nos impede de controlar totalmente a narrativa. E o ser humano, quando se trata do sagrado, prefere controle à confiança. Por isso, muitas vezes, preenchemos os vazios com certezas artificiais. Fazemos isso para aliviar a ansiedade, para sentir que temos o chão firme. Mas esse tipo de firmeza é ilusório. Basta uma pergunta simples para que tudo comece a balançar. A Bíblia não tem medo do silêncio. Quem tem medo somos nós. O texto sagrado não tenta responder tudo porque entende que a fé amadurece no espaço entre a pergunta e a resposta. Quando transformamos cada ausência em crise, revelamos mais sobre a nossa necessidade de segurança do que sobre a suposta fragilidade do texto. A fé bíblica nunca foi um sistema fechado. Ela é um caminho. E todo caminho exige confiança, mesmo quando não vemos claramente o próximo passo. As palavras que não existem nos convidam a um tipo de leitura mais honesta. Uma leitura que aceita limites, que reconhece que nem tudo será resolvido no nível da explicação. Esse tipo de leitura não enfraquece a fé. Pelo contrário, ela a aprofunda, porque desloca a confiança do controle para a relação. Em vez de depender de descrições completas, a pessoa passa a depender da presença de Deus ao longo da história e da própria vida. Quando aceitamos esse convite, algo muda internamente. A ansiedade diminui. A necessidade de provar tudo se suaviza. A fé deixa de ser uma defesa constante e passa a ser um lugar de descanso. O silêncio já não ameaça. Ele ensina. As lacunas já não assustam. Elas revelam. E o texto, em vez de ser pressionado a responder perguntas que nunca lhe foram feitas, volta a cumprir seu papel mais profundo. Conduzir o coração para além daquilo que pode ser visto, explicado ou possuído. O templo que surgiu depois da memória. Existe um fenômeno silencioso que atravessa gerações e quase nunca é percebido enquanto acontece. A memória coletiva não apenas preserva o passado, ela também o reorganiza. Com o tempo, aquilo que começou como experiência espiritual vai sendo recontado, reinterpretado, reforçado, até ganhar uma forma mais sólida do que a própria origem. O templo atribuído a Salomão passa por esse processo. Antes de ser uma estrutura claramente definida, ele foi uma ideia, um símbolo de unidade. Um ponto de referência espiritual para um povo que precisava se reconhecer como povo. Quando a identidade está ameaçada, a memória se torna mais intensa. Ela busca raízes, marcos, imagens fortes que sustentem a continuidade. Em períodos de crise, exílio ou reconstrução, o passado costuma ser reorganizado para oferecer sentido ao presente. Não se trata de mentira, mas de sobrevivência simbólica. O templo, nesse contexto, deixa de ser apenas algo que foi e passa a ser algo que precisa ter sido. Ele se transforma em um pilar narrativo que sustenta a fé, a identidade e a esperança de restauração. Esse processo é humano, profundo e recorrente. O problema surge quando esquecemos que memória não é o mesmo que registro técnico. A memória preserva sentido, não detalhes exatos. Ela fortalece vínculos, não plantas arquitetônicas. Ao longo do tempo, gerações posteriores passam a herdar essa memória já consolidada e, sem perceber, tratam-na como descrição literal. O que nasceu como símbolo vivido passa a ser exigido como fato comprovável. E quando essa comprovação não aparece, surge a confusão. É importante perceber que a fé bíblica nunca foi construída sobre nostalgia arqueológica.
Ela sempre olhou para trás para compreender o presente, não para aprisionar Deus no passado. Quando o templo ganha mais importância do que a experiência que ele representava, algo se desloca. A memória deixa de apontar para Deus e passa a exigir que Deus se explique por meio da memória. Esse é um ponto delicado, porque transforma o símbolo em juiz da própria fé. O templo que surge depois da memória não é um engano deliberado. Ele é o resultado de séculos de necessidade humana por estabilidade. Mas quando essa necessidade não é reconhecida, ela se torna perigosa, porque aquilo que deveria sustentar passa a dominar. O símbolo se torna intocável. Questioná-lo parece ameaça, e então, qualquer reflexão mais profunda é recebida como ataque, mesmo quando nasce do desejo sincero de compreender melhor a própria fé. A Bíblia, no entanto, nunca teve medo do tempo nem da releitura. Ela atravessa gerações justamente porque permite que cada época escute o que precisa ser escutado. O problema não está na evolução da memória, mas na rigidez que se cria quando essa memória é absolutizada. Quando não há espaço para amadurecimento, a fé se torna defensiva, e uma fé defensiva vive em alerta constante, sempre com medo de perder o que acredita sustentar tudo. Talvez o convite aqui seja simples e exigente ao mesmo tempo. Reconhecer que nem tudo o que herdamos como certeza nasceu como certeza. Algumas coisas nasceram como caminho, como experiência, como resposta a um momento específico da história. Quando entendemos isso, o templo deixa de ser uma prova que precisa ser defendida e volta a ser um sinal que aponta para algo maior. E quando isso acontece, a fé não diminui. Ela se aprofunda, porque deixa de depender da memória idealizada e passa a se apoiar na presença viva de Deus, que nunca esteve preso ao que foi, mas sempre se revelou no agora. Quando a arqueologia começou a desconfiar, durante muito tempo, a arqueologia caminhou como aliada silenciosa da tradição. Escavava para confirmar, procurava para reforçar, interpretava para sustentar narrativas já aceitas. Havia uma expectativa implícita de que o solo responderia exatamente às perguntas que a memória coletiva já havia formulado. Mas chega um momento em que a Terra começa a responder de outra forma, não com negações explícitas, mas com silêncios persistentes. E o silêncio, quando se prolonga, obriga à mudança de pergunta. A desconfiança não nasce do desejo de negar a fé, mas da honestidade intelectual. Quando se procura algo por décadas, em locais específicos com métodos cada vez mais precisos, e aquilo não aparece da forma esperada, o problema deixa de ser técnico. Ele se torna conceitual. A arqueologia começa então a desconfiar não da Bíblia, mas das leituras modernas que exigem dela aquilo que ela nunca prometeu entregar. Essa mudança é sutil, quase imperceptível para quem observa de fora, mas profunda para quem está dentro do processo. O que se percebe é uma transição silenciosa. A pergunta deixa de ser onde está o templo e passa a ser o que exatamente estamos procurando. Essa mudança assusta porque desmonta uma expectativa construída ao longo de séculos. Não se trata mais de encontrar ruínas específicas, mas de reconhecer que a imagem consolidada pode ser resultado de leituras tardias, de projeções culturais, de necessidades simbólicas que se acumularam ao longo do tempo. E isso exige coragem, porque mexe com certezas que sustentaram gerações inteiras. Quando a arqueologia começa a desconfiar, ela não faz discursos. Ela apenas aponta dados, camadas, ausências, e essas ausências não gritam, mas incomodam. Elas criam um desconforto que não pode ser resolvido com argumentos simples. É nesse ponto que muitos se sentem ameaçados. Não porque a fé esteja em risco, mas porque a forma como ela foi ensinada começa a mostrar fragilidade, e nem todos estão preparados para separar fé de interpretação. Existe uma diferença profunda entre questionar uma leitura e atacar uma crença. Mas essa distinção nem sempre é compreendida. Para muitos, qualquer dúvida parece traição. No entanto, a dúvida honesta sempre fez parte do amadurecimento espiritual. A própria Bíblia está cheia de perguntas, lamentos, silêncios e tensões não resolvidas.
A fé nunca foi um bloco rígido. Ela sempre foi um caminho em construção, atravessado por perguntas que refinam e não destroem. O problema surge quando se tenta usar a arqueologia como árbitro da fé. Ela nunca teve essa função. A arqueologia trabalha com fragmentos, contextos, probabilidades. Ela não oferece certezas absolutas. Quando alguém espera dela uma confirmação total, está pedindo mais do que ela pode dar. E quando essa confirmação não vem, a frustração é projetada sobre a Bíblia, como se o texto tivesse falhado. Mas o texto nunca prometeu ser validado dessa forma. Quando a arqueologia começou a desconfiar, ela abriu uma porta perigosa para quem prefere respostas simples, porque essa desconfiança obriga a um tipo de fé menos dependente de provas externas. Obriga a um retorno ao essencial, ao encontro, à experiência, à confiança. E isso é desconfortável porque retira os apoios visíveis e expõe o coração. Não é fácil confiar quando não há algo concreto para apontar. Mas talvez seja exatamente aí que a fé começa a ser mais do que herança cultural. Essa mudança de postura não diminui a importância da pesquisa, nem desvaloriza o estudo sério. Pelo contrário, ela coloca cada coisa em seu lugar. A arqueologia ajuda a compreender contextos. A fé responde ao sentido. Quando tentamos misturar essas esferas de forma confusa, criamos conflitos desnecessários. Mas quando permitimos que cada uma cumpra seu papel, algo se reorganiza internamente. A ansiedade diminui, a fé respira, e a Bíblia volta a ser aquilo que sempre foi. Um convite à confiança, não um desafio a ser provado. O conflito entre pedra e presença. Existe um conflito silencioso que atravessa toda a história da espiritualidade humana. De um lado, a necessidade de concretizar, de fixar, de tornar visível aquilo que é sagrado. Do outro, a experiência insistente de um Deus que se manifesta sem se deixar prender. O templo, feito de pedra, representa o desejo humano por estabilidade. A presença, que não se deixa capturar, revela a liberdade divina. Esse conflito nunca foi totalmente resolvido, apenas administrado ao longo do tempo. Desde o início, a Bíblia deixa pistas desse desconforto. Mesmo quando o templo é celebrado, ele nunca é tratado como morada definitiva de Deus. Há sempre uma tensão no texto, uma consciência de que nenhuma estrutura consegue conter o infinito. Ainda assim, o coração humano insiste em associar Deus ao que pode ser localizado. Isso traz alívio. Ter um lugar, um ponto fixo, uma referência concreta, parece oferecer segurança espiritual. Mas essa segurança é frágil, porque depende da permanência daquilo que é, por natureza, transitório. O problema não está na pedra em si. Estruturas, símbolos e espaços sagrados têm valor. Eles organizam a experiência, ajudam a memória, facilitam o encontro comunitário. O problema surge quando a pedra substitui a presença, quando o símbolo passa a valer mais do que aquilo que ele deveria apontar. Nesse momento, o templo deixa de ser meio e se torna fim. E tudo o que se torna fim absoluto começa a exigir defesa, controle e rigidez. A presença de Deus, por outro lado, nunca se comportou dessa forma. Ela atravessa tendas, desertos, exílios, casas simples e corações quebrados. Ela não pede autorização para se manifestar, nem se submete a fronteiras. Quando tentamos aprisioná-la em estruturas fixas, acabamos frustrados. Não porque Deus falhou, mas porque esperamos dele algo que ele nunca prometeu ser. A presença sempre foi dinâmica, relacional, imprevisível, e isso incomoda quem busca estabilidade acima de tudo. Esse conflito se revela com força quando os símbolos são questionados. A sensação imediata é de ameaça, como se questionar a estrutura fosse o mesmo que negar a presença. Mas isso é um equívoco. Questionar a pedra pode ser, muitas vezes, uma forma de proteger a presença, porque impede que ela seja reduzida, domesticada, transformada em objeto de posse. Deus nunca pertenceu a um lugar. O lugar sempre pertenceu a Deus. Quando a fé é construída sobre estruturas rígidas, ela se torna defensiva. Qualquer mudança parece perigosa.
Qualquer dúvida soa como ataque. Mas quando a fé é construída sobre a presença, ela se torna resiliente. Ela atravessa perdas, mudanças, descobertas e silêncios sem se dissolver. Porque não depende do que permanece visível, mas do que continua sendo vivido. Essa diferença é profunda e transforma a maneira como a pessoa se relaciona com Deus. O conflito entre pedra e presença não é apenas histórico. Ele acontece dentro de cada pessoa. Sempre que tentamos controlar Deus por meio de fórmulas, espaços ou certezas absolutas, estamos escolhendo a pedra. Sempre que aceitamos confiar, mesmo sem garantias visíveis, estamos escolhendo a presença. Essa escolha não é teórica. Ela se manifesta na forma como lidamos com o silêncio, com a dúvida, com aquilo que não conseguimos explicar. Talvez o convite mais honesto da fé bíblica seja este: aprender a honrar os símbolos sem absolutizá-los, valorizar os espaços sem aprisionar Deus neles, reconhecer a importância da memória sem transformar o passado em prisão. Quando isso acontece, o conflito diminui. A fé deixa de ser uma defesa constante e passa a ser uma relação viva. E nesse espaço, a presença de Deus não precisa ser provada. Ela é percebida, experimentada e reconhecida, mesmo quando a pedra falha em sustentar o peso das nossas expectativas. A fé que depende de provas sempre treme. Existe um tipo de fé que parece forte, organizada, segura, mas que vive em constante tensão. Ela precisa de provas frequentes, confirmações externas, respostas rápidas para continuar de pé. Enquanto tudo se encaixa, ela funciona. Mas basta surgir uma dúvida, uma descoberta inesperada, um silêncio prolongado, para que essa fé comece a tremer. Não porque Deus tenha mudado, mas porque o alicerce nunca foi pensado para suportar peso espiritual. A fé bíblica nunca foi construída sobre evidências acumuladas. Ela nasce da confiança, cresce no relacionamento e amadurece na travessia. Quando transformamos provas em requisito, deslocamos o eixo da fé. Em vez de confiar em Deus, passamos a confiar naquilo que valida nossa crença em Deus. E isso muda tudo. A experiência deixa de ser relacional e passa a ser condicional. Se houver prova, eu confio. Se não houver, eu questiono tudo. Esse tipo de fé gera ansiedade constante. A pessoa está sempre vigilante, sempre defendendo, sempre tentando manter intacto um sistema que não pode falhar. O medo não vem da dúvida em si, mas da possibilidade de perder o chão. Porque quando a fé depende de provas, qualquer ausência de confirmação é sentida como ameaça pessoal. O coração não descansa, ele negocia, ele exige garantias que nunca serão suficientes. A Bíblia nunca prometeu uma fé imune a perguntas. Pelo contrário, ela apresenta homens e mulheres que caminharam com Deus em meio a incertezas profundas, gente que confiou sem ver, que seguiu sem entender, que permaneceu mesmo quando as respostas não vieram. Isso não era fraqueza, era maturidade espiritual. A fé que atravessa o silêncio não é menor. Ela é mais profunda, porque não depende do controle, mas da entrega. Quando exigimos provas constantes, revelamos uma dificuldade em lidar com o mistério. Queremos um Deus previsível, mensurável, sempre explicável. Mas o Deus bíblico nunca se apresentou dessa forma. Ele se revela e se oculta. Ele fala e silencia. Ele conduz sem explicar cada passo. Essa dinâmica não existe para confundir, mas para formar um tipo de confiança que não se desfaz diante do inesperado. O problema não está em estudar, questionar ou investigar. O problema está em condicionar a fé ao resultado dessas investigações. Quando isso acontece, a fé deixa de ser caminho e passa a ser contrato. E contratos sempre geram tensão, porque precisam ser constantemente garantidos. A fé, quando é saudável, não exige esse tipo de sustentação. Ela se apoia em algo mais profundo do que provas acumuladas. Ela se apoia na experiência viva da presença de Deus ao longo do tempo. Talvez por isso tantas pessoas se sintam cansadas espiritualmente. Elas carregam uma fé que precisa ser defendida o tempo todo. Uma fé que não pode relaxar.
uma fé que treme diante de qualquer pergunta fora do script. Mas a fé bíblica nunca foi esse fardo. Ela foi apresentada como descanso, não ausência de perguntas, mas ausência de medo diante delas. Não certeza absoluta, mas confiança suficiente para continuar caminhando. Quando a fé deixa de depender de provas, algo se reorganiza por dentro. A ansiedade diminui, a necessidade de controle se suaviza, o silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser parte do caminho. A pessoa não abandona a fé quando algo não se encaixa, ela permanece. E essa permanência não nasce da negação, mas da confiança. Uma confiança que não treme porque não está apoiada no que pode falhar, mas naquilo que sustenta, mesmo quando tudo parece incerto. O lugar onde Deus nunca prometeu habitar. Existe uma ideia profundamente enraizada que raramente é questionada, talvez porque ela pareça óbvia demais. A ideia de que Deus precisa de um lugar fixo para habitar, de que ele escolhe um ponto específico, uma estrutura determinada, e ali se estabelece de forma exclusiva. Mas quando olhamos com atenção para o próprio texto bíblico, percebemos algo desconcertante. Deus nunca prometeu habitar permanentemente em nenhum lugar construído por mãos humanas. Essa promessa simplesmente não existe da forma como aprendemos a imaginar. Desde o início, a relação entre Deus e o ser humano se desenvolve em movimento. Deus chama, conduz, acompanha. Ele caminha com pessoas, não se fixa em paredes. Mesmo quando espaços são separados como sagrados, o texto sempre deixa claro que eles são sinais, não limites. São pontos de encontro, não prisões divinas. A confusão começa quando transformamos esses sinais em garantias absolutas, como se Deus dependesse deles para se manifestar. A necessidade de um lugar fixo nasce mais do coração humano do que da revelação. Precisamos de referências estáveis para nos sentirmos seguros. Precisamos saber onde encontrar, onde ir, onde apontar. Isso organiza a experiência religiosa e traz conforto. Mas o conforto tem um preço quando se transforma em exigência. Passamos a esperar que Deus se comporte de acordo com nossas estruturas. E quando ele não faz isso, surge o estranhamento, a frustração, a sensação de distância. O texto bíblico, no entanto, insiste em outra lógica. Deus se manifesta onde menos se espera. No deserto, no exílio, na casa simples, no caminho. Ele atravessa fronteiras, ignora delimitações humanas, rompe expectativas. Sempre que alguém tenta fixá-lo, o texto reage, lembrando que o céu e a terra não podem contê-lo. Essa afirmação não diminui os espaços sagrados, ela os relativiza, coloca-os em seu devido lugar, como meios, não como fins. Quando acreditamos que Deus prometeu habitar em um lugar específico, criamos uma fé dependente de acesso. Quem está perto sente segurança. Quem está longe sente exclusão. Mas a fé bíblica nunca operou assim. Ela sempre rompeu essa lógica. Deus não se deixa monopolizar. Ele não pertence a um território. Ele se revela onde há escuta, abertura, disposição interior. E isso muda completamente a forma como entendemos a presença divina. Esse equívoco gera consequências profundas. Pessoas passam a confundir a ausência de Deus com a ausência de símbolos, silêncio com abandono, distância física com distância espiritual. E então surge a ansiedade, a sensação de que algo foi perdido. Mas talvez nada tenha sido perdido. Talvez apenas tenhamos procurado Deus no lugar errado. Não porque o lugar seja mau, mas porque nunca foi o ponto final da experiência. Quando reconhecemos que Deus nunca prometeu habitar em estruturas fixas, algo se alivia por dentro. A fé se torna menos dependente de condições externas. O encontro deixa de ser restrito. A presença se torna possível mesmo no caos, na dúvida, na ruptura. Isso não enfraquece a espiritualidade. Pelo contrário. Ela se torna mais íntima, mais real, mais resistente ao tempo e às mudanças. O Deus bíblico não precisa ser visitado para existir. Ele se aproxima, ele se revela, ele acompanha. E quando essa compreensão se instala, a fé deixa de ser uma busca ansiosa por lugares sagrados
e passa a ser uma escuta atenta no cotidiano. Não é que os lugares percam valor, é que eles deixam de carregar um peso que nunca foram feitos para sustentar. Talvez essa seja uma das libertações mais difíceis e mais necessárias. Abrir mão da ideia de que Deus precisa estar em um lugar específico para estar presente. Quando isso acontece, a fé deixa de girar em torno de estruturas e passa a girar em torno da relação. E nesse espaço, mesmo quando tudo parece incerto, a presença não desaparece. Ela apenas muda a forma de ser percebida. Por que essa descoberta incomoda mais crentes do que céticos? Existe algo revelador no fato de que essa discussão costuma incomodar mais quem crê do que quem não crê. Para o cético, a ausência de provas concretas confirma uma suspeita antiga. Para o crente, ela toca em algo muito mais sensível. Não ameaça apenas uma ideia histórica, mas a forma como a fé foi organizada internamente ao longo dos anos. O incômodo não nasce da perda de Deus, mas do abalo de uma estrutura que ajudava a sustentar a relação com Ele. O crente, muitas vezes, não percebe o quanto sua fé foi construída em camadas. Algumas dessas camadas são espirituais, vivas, profundas. Outras são culturais, herdadas, repetidas sem reflexão. Quando uma descoberta questiona uma dessas camadas intermediárias, a sensação é de ataque direto à fé inteira. Mas isso acontece porque, com o tempo, confundimos fé com a forma como aprendemos a explicá-la. E qualquer ameaça à explicação soa como ameaça ao próprio Deus. O cético não sente esse choque porque nunca dependeu dessas estruturas para acreditar. Já o crente, sim. Ele aprendeu a confiar em Deus, mas também aprendeu a confiar em narrativas consolidadas, imagens fixas, certezas transmitidas como absolutas. Quando essas certezas são questionadas, o medo não é perder um argumento, é perder o chão. É descobrir que parte da segurança vinha de algo que agora parece instável. Esse desconforto revela uma verdade importante. Muitas pessoas não têm medo da dúvida, têm medo do vazio que ela parece abrir. Porque se aquela certeza não se sustenta, o que sobra? Essa pergunta é assustadora quando a fé foi ensinada como um sistema fechado, onde tudo precisa estar resolvido. Mas a fé bíblica nunca foi isso. Ela sempre foi um caminho aberto, sustentado por confiança, não por controle total. O problema é que, ao longo do tempo, criamos uma espiritualidade que promete segurança absoluta. Uma espiritualidade que oferece respostas prontas para evitar o desconforto da incerteza. Isso funciona enquanto ninguém questiona. Mas quando surge uma descoberta, uma nova leitura, um silêncio prolongado, essa espiritualidade entra em crise. Não porque Deus se ausentou, mas porque o modelo não suporta tensão. Essa descoberta incomoda mais os crentes porque ela exige maturidade, exige separar Deus das nossas construções sobre Ele, exige reconhecer que nem tudo o que foi ensinado como essencial realmente é. E isso dói. Dói porque mexe com identidade, com pertencimento, com memória afetiva. Dói porque obriga a crescer. E crescimento espiritual quase sempre passa por perda de ilusões. O cético observa de fora, o crente sente por dentro. Por isso a reação é mais intensa. Mas essa intensidade não é sinal de fracasso espiritual. Ela pode ser sinal de transição, um convite a aprofundar a fé, a torná-la menos dependente de certezas herdadas e mais enraizada em experiência viva. Quando esse processo é atravessado com honestidade, algo se fortalece. A fé deixa de ser defensiva e passa a ser confiante. No fundo, essa descoberta não tira Deus de ninguém. Ela apenas remove apoios que nunca foram feitos para sustentar tudo. E isso revela onde o coração estava realmente apoiado. Se na presença viva de Deus ou nas explicações que davam sensação de controle. Essa distinção é dolorosa, mas libertadora. Porque uma fé que sobrevive à perda de certezas secundárias se torna mais livre, mais profunda e mais resistente. Talvez por isso esse tema provoque tanta reação. Ele não oferece respostas fáceis, ele não protege o conforto espiritual. Ele convida à maturidade. E nem todos estão prontos para isso.
Mas para quem aceita atravessar esse desconforto, algo novo se abre. Não uma fé menor, mas uma fé mais honesta. Não uma fé sem perguntas, mas uma fé que não entra em pânico diante delas. Se o templo não era de Salomão, então onde Deus sempre esteve? Finalmente, a pergunta que permanece quando todas as estruturas começam a cair. Se o templo não era exatamente como imaginamos, se ele não ocupa o lugar absoluto que aprendemos a defender, então, onde Deus sempre esteve? Essa pergunta não busca um endereço, ela busca sentido. E é exatamente aqui que a fé deixa de ser herança e se torna escolha consciente. Desde o início, Deus nunca esteve ausente. Ele esteve presente no movimento, no caminho, na relação. Antes de qualquer construção, Deus já caminhava com pessoas imperfeitas, em territórios instáveis, em histórias cheias de falhas. Ele não esperou paredes para se revelar. Ele não exigiu estruturas para agir. A presença sempre precedeu o templo, nunca o contrário. Quando esquecemos isso, invertimos a lógica da fé. O templo, quando existiu, foi sinal, não origem. Foi consequência, não fundamento. Ele apontava para algo maior do que si mesmo. Quando transformamos o sinal em destino final, perdemos o sentido da caminhada. Deus não foi confinado quando o templo surgiu, nem se perdeu quando ele deixou de ocupar o centro da narrativa. Ele continuou presente, atuante, chamando, corrigindo, acompanhando. A história da fé nunca foi sobre onde Deus estava, mas sobre com quem ele caminhava. Essa compreensão muda tudo, porque devolve a fé ao lugar onde ela sempre pertenceu, não nas pedras, mas na relação, não na prova, mas na confiança, não no controle, mas na escuta. Quando entendemos isso, o medo diminui, a ansiedade perde força, a dúvida deixa de ser ameaça e passa a ser parte do processo de amadurecimento espiritual. Deus não se torna distante quando certezas caem. Ele se torna mais próximo, porque já não está escondido atrás delas. O silêncio, então, ganha outro significado. Ele deixa de ser ausência e passa a ser espaço. Espaço para crescer, para amadurecer, para perceber a presença de Deus de formas menos óbvias, mas mais profundas. A fé deixa de ser uma defesa constante de estruturas e passa a ser uma resposta viva a um Deus que continua chamando mesmo quando tudo parece incerto. Se o templo não era de Salomão, isso não enfraquece a fé. Isso a liberta de um peso que ela nunca deveria carregar. Liberta do medo de perder provas. Liberta da necessidade de controlar a narrativa. Liberta da ansiedade de ter tudo explicado. O que permanece é aquilo que sempre sustentou a espiritualidade cristã mais profunda. A confiança em um Deus que se revela na história, no cotidiano, no coração disponível. Talvez essa seja a descoberta mais transformadora de todas. Deus nunca esteve preso a um lugar. Ele sempre esteve presente. A pergunta não é onde ele estava, mas se estamos dispostos a reconhecê-lo fora das estruturas que criamos. Quando essa disposição nasce, a fé deixa de ser frágil e se torna viva. Não porque todas as perguntas foram respondidas, mas porque a relação foi preservada.